irmãos em Cristo, da Igreja Batista de Nova Metrópole, é com grande prazer e satisfação que mais uma vez adentramos a sua casa, ainda que virtualmente, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus aos vossos corações. Hoje, um dia bastante especial, dia 24 de maio de 2020, nós estamos no quarto domingo do mês de maio, este mês que é o mês da família, e eu gostaria de iniciar esta programação com uma palavra de oração. Vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Ainda que estejamos distantes, cremos que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós nos une através da fé que temos em sua pessoa. Dessa forma, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, a nesse momento entrar na presença de Deus em oração comigo. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da tua santa presença em oração. Rendemos graças ao teu nome, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua fidelidade. Temos gozado, Senhor Deus, a cada dia das tuas bênçãos, do teu livramento, em momentos tão difíceis pelos quais passam o mundo inteiro. O Senhor tem sido fiel para com os seus. E nós cremos, ó Pai, que pertencemos à tua família, que pertencemos à tua igreja, que fazemos parte daquele grupo que foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro. E pedimos, ó Deus, que a tua bênção, que a tua mão de poder, que a tua virtude sempre acompanhe as nossas vidas, livrando-nos de todo mal, aquietando os nossos corações, para que sempre possamos estar no centro da tua vontade. Pedimos, ó Deus, a tua proteção sobre os nossos familiares, de modo especial sobre aqueles que ainda precisam ter um encontro real e pessoal contigo através da pessoa do teu Filho. E pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para ouvirmos a tua palavra. Perdoa os nossos pecados e nos conceda, Senhor, uma programação abençoada por amor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, temos motivos de sobra para louvar a Deus. E justamente por isso, devemos sempre meditar nas suas promessas, naquilo que o Senhor promete na sua palavra em relação às nossas vidas. É isso que faremos através de um momento musical conduzido pelo nosso ministro de música, irmão Wendel. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele sempre em seu caminho me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil que vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder
Meus irmãos, nesse momento, vamos fazer uma leitura bíblica. E eu quero convidar você a apanhar sua Bíblia física em mãos ou a ter consigo o seu smartphone, a fim de que todos possamos fazer esta leitura conjuntamente. Estamos no mês da família e o texto que leremos nesta noite fala justamente sobre a casa edificada pelo Senhor. Falaremos sobre o Salmo 127. Vamos ler todos juntos? Salmo 127, eu farei a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. O Senhor tem bênção.
Nós temos um primeiro aviso muito especial referente a uma programação que acontecerá amanhã nas nossas redes sociais, de modo especial a partir do nosso canal no YouTube. Nós teremos um estudo MCM com o tema Gerações que Marcam a História. O texto básico se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e a ministração será da pastora Elizabeth Carvalho, da Igreja Batista Esperança. Acontecerá, então, amanhã, dia 25/5, às 19h30. Todos os irmãos estão convocados, embora seja uma programação voltada, a princípio, para o Ministério de Mulheres, também se estende a toda a igreja. Então, todos os irmãos estão convocados para essa programação. Não se esqueça, amanhã, às 19h30, um estudo muito especial no nosso canal do YouTube. Meus irmãos, neste momento, vamos estudar um pouco a palavra de Deus. O tema da nossa reflexão hoje é o seguinte: bênçãos ordenadas aos filhos que buscam a virtude de Deus. Neste mês da família, já estudamos que o propósito de Deus é que a sua bênção seja derramada sobre toda a família, e isso em todas as áreas. Para que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós, no contexto familiar, é necessário que cada componente da família cumpra o seu papel. Há bênçãos destinadas ao marido, à mulher, ao casal, referindo-se à vida comum da relação conjugal. Há bênçãos também destinadas aos pais na relação com seus filhos. E nesta noite vamos ver que existem bênçãos específicas destinadas aos filhos que buscam a virtude do Senhor. Para entender essa verdade, irmãos, de que Deus deseja abençoar a família como um todo, já estudamos durante este mês acerca dos perigos que ameaçam a família na presente era. Vimos também a relação conjugal, os papéis do casamento e o princípio da complementaridade. E também falamos sobre os relevantes papéis das mães e também dos pais na vida familiar, especialmente quanto à educação dos filhos. Além disso, é importantíssimo, irmãos, ressaltar que o reflexo final e mais profundo da bênção de Deus se dá através da salvação da casa. Em Atos capítulo 16, versículo 31, está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em Atos capítulo 2, versos 39 a 40, está escrito: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Entendamos, portanto, que as bênçãos vivenciadas pelas nossas famílias possuem um alvo, possuem um reflexo final, um propósito final. E esse propósito é que toda a família seja alcançada com a principal bênção que Deus tem para nós, que é a salvação em Cristo Jesus. O estudo de hoje, portanto, se destina a refletir sobre o papel dos filhos e das bênçãos destinadas àqueles que cumprem fielmente o que Deus determinou em sua palavra. A presente reflexão, diferentemente das demais, possui como alvo direto todas as pessoas. Os estudos anteriores falaram sobre o casamento, sobre as mães, os pais, mas nem todas as pessoas são casadas. Há crianças, adolescentes e jovens, os quais ainda não têm idade suficiente para isso. Existem também aqueles que, por motivos particulares, nunca casaram. Isso não é nenhum demérito. Mas embora você seja criança, jovem, adolescente, adulto, ou seja, independentemente da sua idade, quer você seja casado ou não, este estudo bíblico, esta pregação, se dirige a você, pois todos nós somos filhos. Sendo assim, meus irmãos,
vamos verificar as bênçãos divinas ordenadas aos filhos que buscam a virtude de Deus. Mas, em primeiro lugar, é necessário entender o que significa a palavra virtude. Nos nossos dicionários, a palavra virtude está relacionada às qualidades morais, a um atributo positivo de um indivíduo. Portanto, virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam ao homem para o caminho do bem. Na língua grega, língua que originou o Novo Testamento grego, a palavra virtude, a palavra areté no grego, possui estreita conexão com a palavra excelência. Denota tudo o que obtém consideração elevada por uma pessoa ou por uma coisa. Por conseguinte, é uma eminência intrínseca, ou seja, é uma excelência pessoal, uma bondade moral. Então, quando nós falamos em virtude, estamos falando da busca por uma vida exemplar, por uma vida excelente, por uma vida abençoada, uma vida ética, uma vida em que haja bondade moral, uma vida em que haja inclinação para constantes hábitos que levem ao caminho do bem. Todos os cristãos devem almejar uma vida virtuosa. E nós vamos ver que existem bênçãos destinadas especificamente aos filhos que buscam uma vida dessa natureza. Além disso, é necessário ressaltar o seguinte, meus irmãos: a fonte de toda a virtude se encontra na pessoa do próprio Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse: a virtude do Espírito Santo descerá sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Veja que a virtude, portanto, vem da parte do próprio Deus, através da pessoa do seu Espírito. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Veja só, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja então que a virtude, ela vem da parte do próprio Deus, ela é recebida, é recepcionada na vida daquele que crê no Senhor, e ela também torna o crente apto a testemunhar da palavra de Deus. Tanto em Atos capítulo 1, versículo 8, como aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, temos que a virtude torna o crente capaz de falar acerca da obra de Deus realizada em sua própria vida. Então, quando nós falamos de filhos virtuosos, estamos a falar de filhos excelentes, filhos que praticam o bem e que possuem uma inclinação genuína para tudo aquilo que é bom. Vamos ver então aqui 3 características dos filhos que buscam a virtude de Deus. De que maneira o filho pode alcançar a virtude de Deus e dessa forma ser abençoado por ele? A primeira coisa é honrar aos pais. E a bênção decorrente da obediência a este mandamento é o prolongamento dos dias. Aonde nós vemos isso? Isso se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Quando Deus concede a lei moral a Moisés, um decálogo. Ali há um mandamento específico quanto a honrar pai e mãe. Veja o que diz o versículo 12 de Êxodo, capítulo 20. Honra
a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo corrobora com esta afirmação. O apóstolo Paulo reafirma este mandamento no Novo Testamento como algo pertencente também ao contexto da nova aliança. Portanto, filhos, a obediência aos pais é algo que permanece hoje. Diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Portanto, se você quer ser justo diante de Deus e diante dos homens, se você não quer ter um proceder ímpio, pecaminoso, obedeça aos seus pais. O apóstolo Paulo diz, inclusive, em Romanos capítulo 1, que uma das características da sociedade caída em sem Deus é a desobediência aos pais, é a falta de honra, de reverência aos pais. Nós, crentes de Jesus, não podemos ser desta forma. Portanto, devemos primar pela obediência aos pais que Deus nos concedeu. E ele vai dizer assim no versículo 2 do capítulo 6 de Efésios: honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo deixa bem claro: ao cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, existe uma promessa concedida por Deus a todos aqueles que obedecem este preceito. E ele vai afirmar também no versículo 3, obedecendo, sendo obediente e honrando o pai e a mãe, haverá uma vida excelente. O apóstolo Paulo diz, para que vivas bem e tenha longa vida sobre a terra. Meus irmãos, aqui nós temos claramente uma das razões pelas quais existem tantos infortúnios e tantas desgraças. Basta assistir alguns segundos os programas policiais veiculados nos meios de comunicação para notar os números estarrecedores de jovens e adolescentes que tiveram as suas vidas ceifadas. Pessoas que não chegaram muitas vezes nem aos 20 anos de idade. Várias vezes as mães e os pais são entrevistados aos prantos, dizendo: quantas vezes eu aconselhei, mas nunca me deu ouvidos. Muitos jovens estão tendo as suas vidas abreviadas porque não estão obedecendo aos seus pais. O que significa honrar aqui? O que significa essa palavra honra nesse contexto? Honra vem do hebraico kabed, significa ser pesado, honrado, glorioso. Aqui honra tem a ver com render elogio e consideração. Os meus pais, os meus avós, sempre me diziam do passado a consideração e a honra que eles tinham pelos seus pais. Muitos diziam que bastava apenas um olhar do pai e da mãe, e eles já sabiam o que deveriam fazer, de que maneira deveriam se portar. Já sabiam quando os seus pais estavam com raiva deles. Eles já sabiam, inclusive, quando iriam levar uma surra. Tudo isso apenas pelo olhar. Havia um costume maravilhoso de pedir a bênção ao pai, à mãe, quando se acordava, quando se ia dormir, quando se saía de casa para a escola ou para qualquer outro lugar. Aos poucos isso tem se perdido. Mas nós crentes não podemos perder este costume de honrar os nossos pais e as nossas mães. Devemos elogiá-los, devemos considerá-los, respeitá-los. Honra também se refere à gratidão. Isto é, se refere em reconhecer o que o pai e a mãe fizeram por nós. Significa reconhecer que os nossos pais e as nossas mães foram instrumentos de Deus, primeiro para o nosso nascimento, segundo para o nosso sustento, terceiro para a nossa criação e quarto para a nossa educação. Se temos tudo isso é porque Deus nos abençoou através dos nossos pais. Dessa maneira,
O filho deve ter humildade, entendendo que se foi alçado a um patamar elevado na vida, a uma posição, a uma conquista. Isso primeiro se deve a Deus, não há dúvidas. Mas também se deve ao fato do constante apoio e o auxílio que obtiveram dos pais. Além disso, quando o apóstolo Paulo fala, no versículo 3, que honrando pai e mãe, teremos uma boa vida e longos dias sobre a terra, ele está falando o seguinte: o filho que honra os seus pais vive bem. Ou seja, há uma promessa não apenas ligada à longevidade, ao número dos anos de vida, mas também à qualidade de vida. Você, filho, quer ter uma vida com qualidade, uma vida abençoada, uma vida satisfatória? Não se esqueça de honrar o seu pai e a sua mãe e de reconhecer que Deus abençoou a sua vida através da vida deles. Aqui há uma segunda característica dos filhos que buscam a virtude de Deus. E essa característica está intimamente relacionada com a primeira. Está intimamente marcada por honrar pai e mãe, mas possui um aspecto mais profundo, acerca do qual eu gostaria de falar com você. Refere-se à obediência e à submissão à autoridade dos pais. E a bênção que decorre da obediência deste preceito é a bênção da graça visível. Para isso eu quero que você veja comigo o que diz Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Aqui o escritor sacro fala da necessidade da submissão dos filhos aos pais. E aqui ele expressa essa submissão através da expressão ouve. Ele aqui está dando um conselho, está dizendo: ouça a instrução do pai e da mãe. Mas esse ouvir não é apenas aquele ouvir de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é aquele ouvir, como nós costumamos dizer aqui no Nordeste, dar ouvidos de mercador. Não é isso. O ouvir aqui é ouvir com os ouvidos físicos e, sobretudo, com os ouvidos do coração. Isto é, significa ouvir e obedecer, internalizar aquilo que foi ordenado. Quando o filho procede dessa forma, diz o texto bíblico: haverá diadema gracioso sobre a cabeça e colares em teu pescoço. O que significa isso? O diadema, irmãos, era um adorno usado a princípio pelos povos do Antigo Oriente, mas também pelos gregos e depois pelos romanos. Era uma espécie de coroa utilizada para enfeitar a cabeça. Era utilizada por pessoas de posição social elevada ou em momentos festivos, nos quais havia um profundo senso de felicidade e de alegria. Ao usar o diadema e o colar, subtendia-se de imediato que aquela pessoa possuía algo peculiar, que a destacava das demais. Então aqui, quando ele fala do diadema gracioso sobre a cabeça, quando ele fala sobre o colar no pescoço, o escritor bíblico está falando de uma bênção que é visível, que é notória. Não é algo que está oculto, não é algo que está escondido. É algo que é possível enxergar com clareza, de tal modo que quando até mesmo os ímpios olharem para você, eles verão a glória de Deus manifesta na sua vida. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta: quem você quer ser? Apenas mais um entre a multidão?
Ou será que você deseja que a bênção de Deus seja visível e notória em sua vida? Obedeçam aos seus pais, reconheçam a autoridade de Deus na vida deles. Assim, vocês terão essa bênção da graça visível derramada sobre as suas vidas. Meus irmãos, mas há uma última característica sobre a qual eu gostaria de falar. Essa se refere à capacidade de recusar propostas malignas e de fugir das más amizades. Qual é a bênção que decorre da obediência deste princípio? É a bênção da alegria da salvação e da capacidade de persistir na caminhada, mesmo em meio aos problemas. Diz assim o texto bíblico que se encontra em Provérbios capítulo 1, versos 10 a 15. Continuação do texto que lemos agora há pouco. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venham conosco, vamos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Os irmãos notaram que aqui eu fiz uma leitura um pouco diferente. Esta leitura que eu fiz se encontra na nova versão transformadora. E aqui o que está descrito nesse texto? O jovem cristão deve viver na contramão do sistema. O mundo, com seus deleites, é sedutor. Muitas propostas virão a você, não se engane, a fim de que você se desvie do centro da vontade de Deus. Diz a Bíblia que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Ao falar dos convites dos ímpios, o escritor aqui dá exemplos bastante graves. Falar de prazer em desfrutar de riquezas conquistadas por um crime duplo, roubo seguido de morte, é isso que se encontra nesse texto. Isso até mesmo assusta. Talvez você diga, eu nunca vou fazer isso. Entretanto, é necessário entender o seguinte: aqui o escritor está se utilizando de uma figura de linguagem, a saber, a hipérbole. Ele está extrapolando todos os sentidos, a fim de passar uma informação. E que informação é essa? A informação de que o crente em Jesus, o filho que busca a virtude de Deus, ele não deve receber e aceitar propostas malignas. E ele não deve também buscar más amizades. Na maioria das vezes, Satanás utilizará coisas que a princípio não parecem ser más. Podem ter até uma aparência exteriormente bela, mas dentro há um veneno mortífero. Cuidado! Muitas más amizades serão colocadas diante dos cristãos. Com elas surgirão também as influências nefastas das palavras sujas, dos procedimentos imorais e de todo tipo de desrespeito à vontade de Deus. Em meio a tudo isso, diz a santa palavra do Senhor aos nossos corações: não vos enganeis, diz o Senhor, as más conversações, as más amizades corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo: fuja das paixões da mocidade,
e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que possuem um coração puro e pedem a ajuda do Senhor. Ao recusar as propostas malignas, nós afirmamos a nossa fé. É muito importante entender isso. Quando nós somos pegos de surpresa por uma proposta negativa, e quando rejeitamos essa proposta, estamos ali afirmando: eu pertenço a Jesus. Estamos dizendo abertamente que somos diferentes, pois em nós habita o Espírito de Deus. Por outro lado, quando damos ouvido a estas propostas e quando a aceitamos, nós pecamos contra Deus e entristecemos o Espírito Santo. Com isso, perdemos a alegria da salvação e adentramos em vários outros problemas, inclusive de ordem emocional e sentimental. Isto é, não temos forças para continuar. Não temos forças para lutar pelos nossos objetivos. Muitos têm entrado em depressão justamente por isso, porque têm vivido diante de Deus de uma maneira equivocada, têm dado ouvidos a certas propostas, têm aceitado coisas que nunca deveriam ter aceitado. Meus irmãos, rejeitem toda e qualquer proposta indecente e maligna. Vocês, jovens, querem ser felizes? Querem ser alegres e abençoados por Deus? Saibam, rejeitando estas propostas e fugindo das más amizades, vocês serão abençoados, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, através do entendimento desses 3 princípios, eu gostaria de acrescentar algo a mais, aqui concluindo esta mensagem. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas 6 e 7 que tudo aquilo que o homem semear, isto certamente ele colherá. Ao honrar e obedecer aos pais, ao rejeitar as propostas malignas e ao fugir das más companhias, obedecemos princípios de Deus para as nossas vidas. E com isso, estamos plantando sementes de obediência que renderão frutos abundantes. É natural termos preocupações com o futuro, especialmente os jovens e os adolescentes. Preocupações com a carreira educacional e universitária, com o trabalho que teremos, com a vida sentimental, com os planos familiares futuros. Não é errado pensar nessas coisas. Entretanto, muitas vezes queremos pegar atalhos, pensando que podemos cortar caminho. Crente em Jesus. E aqui eu me refiro de modo especial a você jovem e adolescente. Não vá pelos atalhos errados do mundo. O único caminho é Cristo e a sua palavra. Não esteja ansioso pelo seu futuro. Diz a palavra de Deus no Salmo 1. E esse texto foi muito importante na minha trajetória de vida. Nos momentos-chave em que eu tive que tomar decisões que poderiam ter consequências para o resto da minha existência. Eu sempre tive em mente esse texto da palavra de Deus, que diz assim: o justo, aquele que pertence ao Senhor, aquele que pratica a justiça, é como uma árvore frutífera, plantada perto da fonte das águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer, prosperará, será bem-sucedido. Veja, jovem, você não dará o seu fruto, nem antes, nem depois do tempo certo. Você, sendo justo, é como uma árvore frutífera plantada junto às fontes de águas. E você dará o seu fruto na estação
própria, isto é, no tempo de Deus. Portanto, não esteja ansioso, nem tente tomar atalhos equivocados. Saiba que a sua vida está debaixo do controle do Senhor. Seja obediente à vontade de Deus. Seja obediente a estes 3 princípios. O princípio de honrar pai e mãe. O princípio de obedecer e ser submisso a pai e mãe. O princípio de não aceitar propostas malignas. E, finalmente, o princípio de fugir das más amizades. Se você assim fizer, tenha a certeza que a semelhança desta árvore frutífera, você prosperará, você será abençoado. Obedeça a Deus e creia na farta colheita que Ele tem para a sua vida. Viva para a glória dEle, em nome de Jesus, e receba as bênçãos copiosas do Senhor sobre a sua trajetória. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. Oremos. Deus eterno, pedimos que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Esta palavra que foi destinada aos filhos. Todos nós somos filhos e por isso essa palavra se destina a todos nós. Mas de modo especial, Senhor, eu quero te apresentar a vida daqueles que têm pouca idade. Aqueles que ainda estão no início de suas trajetórias. Jovens, adolescentes, crianças. Nós nos colocamos diante da tua santa presença. E em momentos tão difíceis, pedimos, livra-os de todo mal. Livra, Senhor Deus, os filhos dos teus servos e das tuas servas de todo mal. Das armadilhas de Satanás, das más conversações, das más influências. Que os filhos da tua casa sejam abençoados, Senhor. Que a tua prosperidade, que a tua mão de poder e de livramento continue estendida sobre a vida dos filhos dos teus servos. E que eles possam ser obedientes à tua palavra, obedientes aos teus princípios, crendo que todas estas bênçãos prometidas pelo Senhor serão acrescentadas às suas vidas. Porque tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Um restante de semana abençoado. Pedimos que o Senhor nos conceda a graça de estarmos mais uma vez reunidos no teu santo templo, a fim de cultuarmos e louvarmos o teu nome na beleza da tua santidade. Que todo este mal cesse, que todo este problema de saúde pública venha a ser solucionado para a honra, glória e louvor do teu nome. E que brevemente, Senhor Deus, possamos voltar às nossas vidas normais. E que com isso, possamos a cada dia viver para a honra, glória e louvor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as vossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, que Deus em Cristo conceda a todos uma semana abençoada, em nome de Jesus.